só querer viver de aparência, não é o melhor tipo de vida. A melhor vida é uma vida que reconhece que antes de a gente preocupar com o que os outros estão pensando, a gente está preocupado com o que Deus já sabe de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite, aquele que é infiel deve refletir sobre isso. No que é que eu estou sendo infiel? Infiel, principalmente com a igreja, com a sua família, com os seus negócios, com os seus tratos, com os seus contratos. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar com homens, com servos de Deus fiéis. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. A fidelidade, irmãos, é indispensável e deve ser o primeiro item na nossa característica de bom sacerdote de Deus. Segunda coisa, nós devemos, quem sabe, confessar: somos carnais. A carnalidade se manifesta da seguinte maneira: a gente trata assuntos espirituais sem oração. Então, quando a oração não está regando os nossos assuntos espirituais, nós queremos resolver com a nossa própria sabedoria. Mas nenhuma atividade espiritual pode ser chamada espiritual se ela não foi antes de tudo, se ela não tem antes de tudo antecipação de oração. Você pode louvar o nome do Senhor, amigos? Não adianta a gente basear-se na experiência. Da outra vez eu fiz assim, da outra vez eu fiz daquela maneira, e eu vou fazer da mesma maneira. Para cada momento, para cada ato, a gente precisa de orar a Deus. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele deseja fazer essa obra usando cada um de nós. Amém, meus irmãos? E quando nós somos infiéis, ou quando nós somos carnais, Deus não pode se alegrar conosco. Então, vamos colocar de lado a carnalidade da nossa vida e que a vida de oração seja real na nossa vida. Que a gente realmente tenha essa característica de ser uma pessoa que se aproxima de Deus. Estamos assistindo um declínio extraordinário de dedicação espiritual diante de Deus. As pessoas não fazem oração nem nos seus lares e nem muito menos no templo do Senhor. Eu quero chamar os irmãos para essa decisão da sua vida. É crucial, é uma decisão de vida ou morte. O irmão, a irmã que está desejando ser uma pessoa espiritual precisa colocar em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Você não vai se arrepender de ter uma direção de Deus na sua vida. Por isso que o profeta Malaquias diz que o sacerdote de Levi andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Quando a gente, na verdade, não só diz que anda com Deus, mas anda de verdade com Deus. Você pode louvar o nome do Senhor, amigos? Terceira situação, aqueles que são egoístas, aquelas pessoas que estão no serviço de Deus somente para agradar a si mesmos. Não estão preocupados em satisfazer o seu semelhante, em muito menos agradar o Senhor nosso Deus. Não são sacrifícios vivos, conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, que recomenda que devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não querem integralmente ser dedicados a Deus, a si mesmos, as suas posses, as suas famílias, o seu tempo, os seus talentos. Tudo que nós temos deve subir para o altar do nosso Deus. Deus está aqui nesta noite olhando para cada um de nós.
ele pode ser edificado. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Às vezes o egoísmo nos faz desprezar os mais novos, os que estão acabando de chegar, os que estão começando no caminho do Senhor, como se você não tivesse sido em outro tempo um ignorante, um despreparado, um desconhecedor das coisas de Deus, e agora se acha melhor do que os outros. Meu querido irmão, lembra-te da tua origem, lembra-te do teu começo e estende a mão para ajudar. Não seja egoísta. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. A quarta confissão que um sacerdote deve fazer é que ele tem que confessar: Senhor, me perdoa, porque eu sou preguiçoso. Eu tenho uma chamada do Senhor para cuidar das tuas coisas, para cuidar da tua obra, mas eu gasto horas, eu gasto dias, eu gasto meu tempo à toa, com coisas que não edificam, com coisas que não têm nenhuma graça da parte de Deus, com coisas que não trazem sabedoria, não trazem nenhum crescimento, nem para mim, nem para minha família, nem para o meu semelhante. Eu sou um perdedor de tempo. Você não é só um perdedor de tempo, você é um perdedor. Você precisa mudar, você precisa deixar esta preguiça. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Parar de se lamentar que os outros estão prosperando, que os outros estão desenvolvendo. Parar de ter essa inveja infame da vida das pessoas, que Deus vai fazer crescer também na igreja. Pare de invejar e dedique-se ao trabalho. Põe a mão na massa, vai para a oração, vai para a palavra, vai para a evangelização, vai para a visitação, porque você vai ver que o trabalho compensa diante do Senhor nosso Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No reino de Deus, para o sacerdote de Deus, não tem lugar para preguiçoso, não tem lugar para pessoas indolentes e negligentes. Por isso diz o livro de Provérbios: você viu um homem inteligente, ele será colocado perante reis, não será visto entre os de baixa sorte, porque é uma pessoa diligente, uma pessoa dedicada, uma pessoa que está cuidando do crescimento do seu trabalho. Você pode bem dizer o nome do Senhor, amém, irmãos? Se há preguiça aqui nessa noite, você aí no seu lugar diga: me perdoa, Senhor, porque eu sou preguiçoso. É por isso que eu não vejo mais a graça de Deus, a glória de Deus. Eu prego, não acontece nada. Eu faço um convite e não tem resultado. Eu faço uma oração, as coisas não mudam. Por quê? Porque a preguiça tirou a graça, tirou a unção de Deus da sua vida. Você fala, as pessoas não acreditam. Você prega, as pessoas não têm convicção, porque a preguiça te afastou de Deus, te afastou do altar, te afastou da palavra, te afastou das coisas espirituais. E o povo está olhando para tudo isso. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Quinta confissão: somos frios. Somos frios. Alguns acham que são fervorosos, alguns acham que são muito crentes, mas não passa só de barulho, não passa só de uma lata batendo, porque não é aí que está o fervor. O fervor, irmãos, está numa vida que condiz o dom do Espírito Santo com o fruto do Espírito Santo. Louvado seja Deus. São pessoas frias, são pessoas